Bem, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esta videoaula. Como vocês já sabem que por conta do isolamento social, iniciaremos uma nova modalidade de ensino, que é o ensino à distância. Então, bons estudos e vamos à nossa videoaula. Então, a aula de hoje é direcionada aos alunos do oitavo ano C, onde começaremos a partir de agora o segundo bimestre. A aula de hoje é sobre o capítulo 5 do livro didático de História. Então, o título do capítulo é A Revolução Industrial. Então, antes de começarmos o capítulo, vou dizer para vocês o significado de Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Foi um processo de grandes transformações que começou na Inglaterra no século XVIII. Esse processo substituiu o modo de produção artesanal pelo sistema fabril, ou seja, foi uma transformação que ocorreu na Europa no século XVIII e transformou o modo de produção artesanal pelo sistema fabril, ou seja, se antes os produtos eram feitos à mão, com instrumentos sem muita sofisticação e passaram a ser fabricados nas fábricas. Então agora irei mostrar para vocês o conceito de revolução. O que é revolução? Revolução é um movimento que propõe transformações profundas nas estruturas da sociedade, ou seja, ela pode ser entendida como uma mudança radical que ocorre na sociedade. Então, o que é revolução? Revolução são transformações profundas que ocorrem na sociedade e procura modificar as suas estruturas. Então, são grandes transformações que ocorrem na sociedade. Vamos para o slide seguinte. O surgimento das primeiras fábricas modernas na Europa em meados do século XVIII provocou mudanças tão profundas na organização da sociedade e na vida das pessoas que esse processo ficou conhecido como Revolução Industrial. Então, como antes eu já havia explicado para vocês, que isso foi um movimento que aconteceu na Inglaterra no século XVIII e se espalhou para todo o mundo. Então, marcou a mudança do modo de produção artesanal para o modo de produção onde se utilizava instrumentos mais sofisticados. Então, vocês veem aí trabalhadores trabalhando na linha de produção, utilizando máquinas mais sofisticadas para produzir os seus produtos. Antes da Revolução Industrial, a maior parte dos europeus dedicava-se às atividades primárias, que é a agricultura, pastoreio, pesca e extrativismo, em geral voltados para o próprio consumo de sua comunidade. Então, antes da Revolução Industrial ocorrer na Europa, as pessoas se dedicavam a atividades primárias, que era a agricultura, o pastoreio de animais, a pesca, o extrativismo, né? Eram essas atividades que marcavam o cotidiano das pessoas antes da Revolução Industrial. As pessoas viviam principalmente no campo, numa época em que não havia energia elétrica, meios eficientes de comunicação à distância, transportes rápidos ou mercados disponíveis todo o tempo. Então, a Revolução Industrial veio trazer uma verdadeira mudança no cotidiano das pessoas. Antes da Revolução Industrial, não havia energia elétrica, nem meios de comunicação como existe hoje, né, de forma abundante. E a maioria das pessoas viviam no campo. Então foi a partir da Revolução Industrial que proporcionou que as pessoas se mudassem da zona rural e fossem morar nas grandes cidades. Do artesanato à indústria moderna. Desde o Paleolítico, as sociedades humanas se dedicam a transformar matérias-primas em produtos úteis à sua sobrevivência. Essa atividade manual, praticada em todas as sociedades, é chamada de artesanato. Então, como eu já falei para vocês, o artesanato é um tipo de produção em que as pessoas utilizam ferramentas não muito sofisticadas, né? Então, todo produto que era consumido antes da Revolução Industrial era produzido de forma artesanal, sem utilizar equipamentos sofisticados ou ferramentas sofisticadas. Com o tempo, os comerciantes perceberam que aumentariam seus ganhos se pudessem controlar o tempo e o ritmo de trabalho dos artesãos. Então, como essa ilustração está mostrando aí, pessoas fabricando alguns produtos, provavelmente é uma sapataria, então aí eles estão produzindo de forma artesanal, utilizando ferramentas sem muita sofisticação.
Por isso decidiram reuni-los no mesmo espaço, chamado fábrica, mas muito pouco semelhante a uma fábrica moderna. Aí já mostra uma fábrica, né, de produtos logo no princípio da Revolução Industrial. Vê-se aí que as instalações são precárias e não existem máquinas sofisticadas, mas já pode observar bastantes pessoas na linha de produção. Ali eles escolhiam um produto que seria feito, como seria feito, em que quantidade ou tamanho. Assim assumiriam o controle do processo que antes era do artesão, que detinha os instrumentos e o saber específico. Esse sistema ficou conhecido como manufatura. Então, o que é manufatura? É um sistema de fabricação de grande quantidade de produtos. Então, da produção artesanal passou-se para a manufatura, que é produzir os produtos em grande quantidade, em grande escala. Para aumentar ainda mais a produtividade das fábricas, introduziu-se a divisão do trabalho, ou seja, cada artesão se tornou responsável por apenas uma etapa da produção, não sendo mais necessário que conhecesse o ofício como um todo. Então, já na Revolução Industrial, cada trabalhador passou a trabalhar em uma parte específica na produção do produto. Com o desenvolvimento da produção, foram introduzidas as máquinas, que permitiram a um único indivíduo produzir o que antes exigia o trabalho de muitos. Essa mudança deu origem às maquinofaturas industriais. Então, foi a partir da Revolução Industrial que começou a se introduzir as máquinas na produção das mercadorias. Bem, pessoal, para fixar melhor esse conteúdo, leiam o capítulo 5 do livro didático, que tem o seguinte título: A Revolução Industrial. Obrigado pela atenção de todos e bons estudos.